Olá, boa noite de novo. Obrigada por terem voltado. Estão me ouvindo agora? Na verdade, vocês estavam me ouvindo, né? Eu é que não escutei mais o Adriano. E aí fica difícil fazer uma live sem escutar a outra pessoa. Vamos ver se agora vai dar certo. Tomara. Tá tudo certo aqui, então tá bom. Boa noite de novo para quem tá entrando. Vamos ver aqui se o Adriano já entrou para a gente continuar ouvindo essa aula, essa conversa super bacana. Tô convidando ele aqui. Ai, que bom! Agora já ouvi que já tô com a voz de novo. Que bom. Perfeito, que bom. Coisas da tecnologia, né? A gente vai tentando resolver como é possível. Isso acontece, é normal. Bom, seguimos então, eu gostaria de deixar o comentário que se alguém tiver alguma pergunta, quiser interagir com a gente, né, o espaço é para isso. Né? Eu estou falando um pouquinho da minha trajetória enquanto leitor, né? Mas o espaço está aberto, é um espaço democrático para que a gente possa trocar informações, interagir. É para isso que estamos aqui. Sim. O Adriano, eu ia fazer uma coisa no início da live que eu não fiz, que eu esqueci, que era ler alguns microcontos teus, então queria fazer isso agora, de repente. É, então, aqui desse livro, né, que é o Micro Contando, e aí, à medida também, de repente, na verdade, selecionei só alguns aqui, só três para ler, mas aí a gente pode falar também um pouquinho sobre essa coisa do que é, afinal, né, o microconto e dessas características, talvez até ouvindo também a gente consegue, surjam também mais questões, né? Então, é aqui desse livro, então, Micro Contando, que é do Adriano Salve e do Márcio Markendorf. Então, eu vou ler aqui alguns do Adriano Salve. Orçamento. Não havendo mais o que cortar, cortou os pulsos. Frase. A sua roupa era tão curta que vestia a minha imaginação. Baile de máscaras. O melhor da fantasia era não ter que se disfarçar. E uma última aqui que eu acho ótima, gente. Olha se vocês já passaram por isso. Quando não é um sim. Você já mentiu para mim? Então, e tem muitas outras, né? Muitos outros aqui interessantíssimos. A gente vai continuar lendo aí muitos microcontos amanhã na oficina, no Sarau também, né? Para mais uma vez aqui reforçar o convite de continuar aí essa semana toda com a gente. E aí, assim, né, Adriana, a gente percebe, lendo e ouvindo esses microcontos, algumas características que se repetem. Então, por exemplo, eu percebo, né, nem sempre o microconto ele tem um título, né? Nem sempre. Se a perspectiva da narrativa é enxugar ao máximo, muitas Uhum. vezes, dependendo da proposta narrativa, o título ele não cabe. Então, Certo. algumas narrativas realmente não faz sentido que elas tenham um título. Então, é mínimo mesmo, é sem título, inclusive.
Uhum. Sem título, inclusive. Na maioria dos que tu escreves, tu põe o título, né? Eu acho que é muito bacana porque é um título que não entrega também, né? Então, isso é importante também da gente pensar, porque é um título que, de uma certa forma, provoca a gente naquela situação, mas ele não entrega, porque já é uma narrativa tão curta, né? Que se o título É, já entrega. sim, aí você desconstrói tudo que você quer criar, né? Que é essa coisa da descoberta. Embora seja uma narrativa curta, o leitor tem que ir até o final e se surpreender. E o título não pode Uhum, entregar, né? Como de repente há um trabalho acadêmico em que o título ele fala muito sobre o trabalho. Ele dialoga, ele interage e ele complementa a narrativa. Muitas vezes o título ele é crucial para a narrativa. Sem o título, a narrativa não faz qualquer sentido. uhum. Mas e por isso ele é um elemento muito importante dentro da narrativa. E é interessante isso que eu vou te dizer. Ele é um elemento importante, inclusive quando ele não é. Ou seja, né, o título ele acaba ele faz um link direto com o texto, mas quando ele não está, ele também estabelece esse link, ou seja, é aquela coisa de que a micronarrativa ela se dá muito mais pela sugestão, Uhum, não pelo que está à mostra, pelo que está evidente. Existe tem até a teoria do iceberg dentro da micronarrativa, né? Se eu não me engano, ela é do Hemingway, pelo que eu li até então é dele, né? E que diz que dentro da narrativa, né, o que não está dito vale tão ou mais do que aquilo que está dito. Ou seja, que o mini uhum. conto ele mostra o mínimo, mas tudo o que está submerso é o que compõe a micronarrativa. E isso é interessante porque nós vamos evidenciar uma outra característica, e isso eu vou falar amanhã, que é o protagonismo leitor. Não é qualquer leitor que consegue acompanhar a narrativa, os textos de micronarrativa, Uhum. porque ele pede um conhecimento de mundo, né? Ele pede uma leitura muito mais verticalizada do que horizontal. Então, nessa leitura mais verticalizada, mais profunda, né, nas entrelinhas do texto, é que mora o Uhum. sentido da micronarrativa. Então, Sim. E nessa exige. perspectiva, eu volto ao que eu disse, né? A ausência de título, ela pode ser tão importante quanto a presença do título. Sim. O microconto ele exige um pouco, né? Eu sinto que ele exige do narrador, do leitor, essa questão mesmo de ter um repertório para poder dialogar com aquilo que vem, né? Porque muitas vezes tem uma desconstrução de algo que já está dito, como, por exemplo, né, o teu trabalho dos desaforismos que a gente está mostrando aí essa semana. Então, por exemplo, se a pessoa não conhece o aforismo, não tem esse conhecimento prévio, fica difícil de dialogar com essa ironia, com essa desconstrução mesmo daquilo que é o clássico, digamos assim, né? O que já está posto, enfim, o que já é conhecido. Então, É, exige essa maturidade, talvez também um pouco do leitor, acho que tu falaste ali, né, da questão do conhecimento de mundo, do repertório mesmo, para ter essa bagagem, para poder fazer essa desconstrução também, enfim, né, e poder, enfim, dialogar um pouco com isso. E ao mesmo tempo, né, Adriana, acho que é bem interessante, porque ao mesmo tempo o microconto, ele é um gênero muito democrático também, né? é isso mesmo, né? Ele é, como eu já havia dito, ele é extremamente desafiante para o leitor, né? Ele pede, sim, um leitor protagonista, um leitor atento,
um leitor letrado, né? Uhum. Você me falou, no final aqui, você me falou sobre... democrático, né? Isso. E também, ao contrário, isso também a gente vai tratar um pouquinho mais em uma das reflexões, né, do estilo, do gênero amanhã, mas ao contrário de um romance, onde ele pede uma leitura muito mais imersiva do leitor, ou seja, individual, a micronarrativa, ela é essa perspectiva plural de socialização, de compartilhamento, de interação. E por isso, escritores de micronarrativa usam muito de plataformas digitais, porque eles têm um espaço onde ele pode expor todo o seu trabalho, e é o espaço desse gênero circular, porque ele está na boca do povo. Ele está aberto para as reflexões, para a crítica, para o debate, para o deboche, para a interação, né? Não que sejam... Eu já ouvi termos assim, pejorativos com relação à micronarrativa, no sentido de que a micronarrativa é literatura fast food. Sim, talvez pela velocidade seja, mas até mesmo o fast food precisa saber preparar, né? Precisa ter sabor, né? Então, essa é a questão. E aí é uma pegadinha, inclusive para quem escreve mini-contos, porque parece tão simples, né? Porque quando a gente lê, é tão simples, mas aí está essa questão, né? Será que você consegue dar sabor ao seu texto? Será que ele consegue interagir, sensibilizar, despertar o estranhamento, né, no leitor? Ou simplesmente você conta algo banal de uma forma pouco articulada e trabalhada, ou seja, sem o uso, por exemplo, é outro tema que nós vamos tratar amanhã, sem um bom uso das ferramentas de linguagem, das figuras de linguagem, né, das metáforas, aquilo que joga com a inteligência leitora, né? Então, essas são questões. Eu tenho visto, inclusive, até bons escritores de mini-contos, mas eles usam muito pouco, né, das figuras de linguagem, dessas ferramentas que instigam o leitor e que desafiam o leitor. Eu vejo bons mini-contos na rede, mas eles são assim muito diretos, sabe? Não sei se vocês conseguem entender, mas eles são muito abertos, assim, muito claros, muito evidentes, não joga com a inteligência do leitor, não desafia o leitor. Ele está ali explícito, né? É aquela coisa do decote, né? O decote é muito mais sensual do que a nudez. Então, o mini-conto essa perspectiva, né? Você vai mostrar o decote, não vai oferecer. E tu sabe, Adriano, agora bem interessante isso que tu está trazendo, quando a gente está dentro do campo, né, falando, enfim, nas oficinas de contação de histórias, eu sempre falo muito sobre isso, né, que uma boa história é uma história que a cada vez que a gente escuta, ela traz coisas novas, né? Então, ela não entrega uma coisa só e ela não fecha, né? Ela abre. E eu acho que o mini-conto, o microconto, ele tem isso também. E isso no meu processo aqui, pensando no meu processo como leitora, né? De fazer essa mediação de leitura, essa interpretação de leitura com os teus microcontos, muitas vezes eu me deparei com isso, né? De falar, de começar, porque o meu processo aqui também assim, foi muito, como eu falei antes, muito experimental. Então, essa coisa de ligar o celular para gravar e ir experimentando mesmo essa leitura. E à medida que eu vou experimentando essa leitura e experimentando essa forma de ler, né, de buscar, também vão surgindo coisas novas.
vão surgindo coisas novas e eu vou me dando conta de outras coisas que aquele microconto está dizendo. Então, como tem muito essa coisa da pegadinha e do duplo sentido, muitas vezes a gente não se dá conta numa primeira leitura, né? Então, só queria te trazer isso também, enfim, que faz parte também do meu processo aqui de leitora de microcontos, dos teus microcontos especificamente, né? Isso é muito bacana, esse desafio, né, do leitor. Outro dia eu li uma frase, eu não sei, eu não me lembro, eu tenho um problema muito sério de memória. Eu não me lembro qual era o autor, mas ele dizia assim, mas o leitor, né, se eu já li 2, 3 vezes o seu texto e não entendi, né, o que eu devo fazer? Leio uma quarta vez. Sim, sim. Isso não é momentânea, não é você ficar. Não, às vezes pede, né, uma certa maturidade leitora, um certo letramento. Né? Então, é isso. O mini-conto, ele despretensiosamente, ele engana. Né? Porque você pensa, não, mas é tranquilo. Eu te contei a história do professor de matemática, né, uma pessoa extremamente inteligente, um doutor na área dele, e umas leituras profundas, e ele discute de igual para igual, assim, os temas, né, literários comigo. E uma vez eu emprestei um livro para ele e ele não me devolvia mais, assim, meu livro de mini-conto. E é engraçado que as pessoas leem de uma sentada. E ele disse que ele não conseguia ler o texto dessa forma, que ele tinha que sentar, parar e refletir, porque realmente ele entendeu muito o princípio da coisa. E já em outras situações, eu me lembro que eu estive num bar aqui em Balneário Camboriú, e a pessoa assim, tinha a ideia de um bar alternativo, mais cult e tal, e chegou à mão desse proprietário o micro contando, né? E aí, conversando, você que é o autor do livro e tal, um dos autores, né, o Márcio também, você que é um dos autores, falei, pois é. Ele falou, eu tenho muita vontade de colocar suas frases aqui no bar. Ou seja, na concepção dele, eram frases, né? Como diz a minha mãe, são dizeres, mas não são frases, não são dizeres. Porque existe uma característica dentro da micronarrativa que é a seguinte: você, o autor, está contando uma história. Espera, se você está contando uma história, precisa haver elementos, ainda que subentendidos, ainda que ocultos, mas é uma narrativa. Você tem narrador, você tem personagens, você tem espaço, você tem, sobretudo, o conflito. Né? Aliás, a micronarrativa, na minha concepção, o foco é o conflito. Então, você tem elementos e eles podem estar em uma única palavra. E eu vou citar um exemplo, não meu, né, mas eu vou citar um outro escritor gaúcho, o escritor Luiz Dil, e ele tem um conto que o título é Aventura, e o texto, Nasceu. Aventura, nasceu. Veja o poder da palavra. Veja como você pode criar toda uma narrativa de vida a partir, né, de um título e uma palavra. Aí está a narrativa. Aí você tem a presença de um sujeito, você tem, né, uma personagem, né, você tem inclusive o conflito, que é a própria vida. Né? Você tem, às vezes o espaço é relevante, muitas vezes é irrelevante, mas vocês têm muitos elementos que caracterizam isso como uma narrativa. Né? Diferentemente do aforismo, por exemplo, que a gente também brinca muito com o aforismo, né? Eu considero o aforismo um transgênero e eu acho um estilo literário extremamente desafiante e requer muita perspicaz por parte do escritor, né? E até um certo estilo, por exemplo, trazer o estilo mais desabusado, mais debochado para dentro
da narrativa, tem uma expressão latina muito comum, né? É muito importante, não, desculpa, importante dentro, que a gente pode usar dentro da micronarrativa, uma expressão que diz assim, ó, ridiendo castiga timores. Significa, rindo você castiga os costumes, a moral. Né? Ou seja, humor e ironia. Isso nós vamos falar amanhã com mais calma. Mas o humor e a ironia são elementos, né, que compõem essa narrativa, que se ajustam a esses elementos e que dão vida a uma narrativa, né, que dão um propósito, que estabelecem um conflito, que interagem com o leitor e que o desafiam e que o obrigam a enxergar o mundo de uma outra maneira. Né? Então, essas características. Veja que interessante isso que eu estou falando, porque isso está presente dentro da grande literatura, né? Dentro dos grandes clássicos da literatura. Mas a micronarrativa também pode, sim, né, se equiparar, uma vez que você souber trabalhar a palavra e oferecer ao leitor textos tão relevantes, tão significativos e desafiadores para ele e no seu processo de experiência leitora. Mas eu sou professora. Não, mas estamos todos aqui encantados, o pessoal está botando um monte de coraçãozinho, porque o pessoal está gostando, Adriana. Ó, agora vem uma chuva de coraçãozinho para confirmar o que eu estou dizendo. Mas, na verdade, né, a ideia dessa live era para dar um gostinho, para a gente começar a instigar, talvez até o pessoal que ainda não se inscreveu para a oficina de amanhã e quarta, né, para que o faça. Então, a gente ainda tem algumas vagas aí, vai ser super bacana. E eu queria, Adriano, assim, já estamos aqui quase, já estamos, na verdade, 1 hora de live, mas eu queria, antes de encerrar, que tu falasse um pouquinho, então, dos livros, né, que tu já publicou, os que estão aí no Prelo, que são vários, e como é que o pessoal faz para ler, então, teus textos. Legal. Então, apesar de eu estar há pouco tempo escrevendo, eu já tenho bastante coisa encaminhada e publicada. Né? Eu tenho ali o primeiro livro, que é um livro comercial, e esse é muito mais fácil acesso, pela editora Viseu. Tem o livro Papum, Microcontos. Tá? Não sei se vai dar para ver, porque a minha luz aqui está horrível, eu sei que nem eu me enxergo, mas está aqui. A gente pode botar também depois nos stories, mas, né, só para te falando, mas a gente bota também para o pessoal ver, para reforçar. O Papum Microcontos, então, é o meu primeiro livro, é uma perspectiva comercial. Né? Depois tem o Microcontando, que é o edital da LIC. Eu ainda tenho alguns exemplares, muito poucos, assim, deve ser coisa de meia dúzia, né? Mas, de repente, alguém entrar em contato comigo, tiver interesse, eu não me custa fazer a gentileza de encaminhar. Outro livro que vai sair, eu não tenho ele pronto, mas está saindo um livro que é algo que eu me desafiei a fazer. Porque eu já havia produzido livro comercial de micronarrativa, eu já havia vencido edital, tanto em Balneário Camboriú e o Elizabeth Anderle com o Márcio e André, que agora a gente vai preparar uma surpresa para vocês, um livro que é um espetáculo, e aguardem, porque vai vir coisa do mais alto nível em termos de literatura, de microliteratura. E eu me desafiei a produzir, dentro de um circuito literário que existe, que é a literatura independente, né? Essas editoras independentes, até porque elas precisam agora, nessa época de pandemia, desse incentivo. Né? Claro, eu tenho alguns amigos, eu tenho gente que me doeu o coração não ter trabalhado com eles, mas eu fui por uma indicação de um grande amigo meu e encontrei a Fotolab em São Paulo, uma amiga colombiana, a Alina,
que fez um trabalho espetacular, né? Exclusivo, vai sair apenas 50 exemplares, uma edição de luxo, uma edição para colecionador, aquela que você, não, eu quero isso porque, sabe, para ter na minha estante, eu fiz uma seleção dos melhores contos, não são contos tão curtos quanto esses, né? Aliás, eu trabalho as micronarrativas não só numa perspectiva tão condensada quanto essa de um parágrafo, eu tenho textos dentro dessa linha um pouco mais extensos, mas naquela perspectiva, né? Toda a palavra é importante, qualquer artigo, qualquer preposição, qualquer substantivo ali tem um porquê de estar ali naquele texto. Então, tem esse livro que se chama Tragicômicos. Tragicômicos vai sair, se eu não me engano, acredito que para dezembro, para o Natal, eu já tenho, vocês têm o meu contato, podem pedir o Tragicômicos e eu faço o encaminhamento do livro para vocês. Tá? Então, e aí tem outros projetos que estão no caminho. Eu tenho uma professora da Universidade Estadual de Londrina que está traduzindo os nossos desaforismos para o espanhol, e ele vai sair numa versão bilíngue pelo selo da editora universitária. Né? Enfim, tem livro infantil concorrendo na biblioteca, pelo concurso da Biblioteca Pública do Paraná. Então, assim, tem alguns projetos encaminhados e que logo, logo eu vou dar notícias dessa produção para vocês. Assim, antes de fechar, se você me permite, a conversa está boa, as pessoas estão colocando o coração, eu imagino que elas estejam gostando, né? E eu tinha muita coisa para falar, e como você me disse previamente, vai ser muito curto, né? Essa live, mas eu gostaria de prestigiar a microliteratura, já que a gente está falando dela, e prestigiar alguns autores que eu gosto muito, né? Que eu valorizo muito o seu trabalho. Existe na microliteratura brasileira hoje nomes como Samir Mesquita, Verônica Stiger, Marcelino Freire, o meu colega Márcio Markendorf, ou seja, Rodrigo Dominti, que é aqui, que eu descobri recentemente, ali de Jaraguá do Sul, um excelente autor, inclusive eu vou começar por ele tem um livrinho bem curtinho, chamado Colcha de Retalhos. Eu selecionei alguns minicontos para homenagear tanto a micronarrativa quanto esses autores que estão comigo nessa estrada, né? Então, assim, e claro, eu não citei outros, mas tem muita gente boa na estrada, produzindo cursos, produzindo livros, né? E, bom, vamos lá para o Rodrigo, senão falta tempo. Não, tranquilo, vamos ouvir com calma aí, não tem tanta pressa assim. Tá ótimo. Rendo-me a esta situação deplorável, entrego-me a este sujeito desprezível, deixo-me levar como cadela afável, e vendo-me no espelho, ajeito o batom e rímel. Esse é o Rodrigo Dominti, no seu livro A Colcha de Retalhos. Tem mais alguma coisa aqui que eu separei dele. Instáveis. Há um casal problemático que passeia entre minhas ideias. Não conseguem viver juntos por muito tempo. Se o álcool entra, a poesia sai. A Verônica Stiger, deixa eu ver se eu botei aqui alguma coisa dela. Essa deixa eu ver uma coisa aqui. Eu até peguei uma aqui, Adriano, que tu tinha me passado. Posso até ler, se tu quiseres. Leia que é essa mesmo. Da Verônica. Tá, essa mesmo? Então tá. É a Verônica Stiger, então é o livro Os Anões, né? Anões. Teste. Que tal fazer, então, o mesmo teste com mulheres gordinhas de cabelo crespo? Esse é um soco no estômago, né? Esse conto da Verônica Stiger. E ela tem esse gênero
mais contundente, mais ácido, assim, né, na micronarrativa. Vamos passar rapidinho a outro autor, meu grande amigo e parceiro Márcio Markendorf, e ele tem aqui no Microcontando, vou ler um dele agora, né? Um que eu gosto muito, ele pouco fala e pouco se divulga, mas eu gosto muito desse texto dele, chamado Delação Premiada, que diz: os dois estão de castigo até que um de vocês me contar quem foi que quebrou a vidraça. Então, Delação Premiada, né, um conto de Márcio Markendorf, que é um texto bastante interessante que eu gosto. Quero citar um autor que, na minha época de faculdade, ele visitou o curso de letras e deu uma palestra. Depois a gente teve aí uma relação de coleguismo, né? E ele é um autor já de muito renome no cenário nacional, que é o José Roberto Toreiro. E ele é muito semelhante ao Luiz Fernando Veríssimo, e são autores que me inspiram muito. Eu falei muito do Machado de Assis, mas tem dois autores contemporâneos que servem de inspiração para o meu estilo de escrita. Um concurso da Biblioteca Pública do Paraná, e ele escreveu um título chamado Papas Circenses, que ele conta a história de todos os papas, né? E aí ele vai contar isso em forma de micronarrativas. Cada papa é um conto. E eu selecionei 2 papas aqui, o Ancieto. Doravante, os sacerdotes não podiam deixar crescer seus cabelos para que eles não sejam motivo de vaidade. E não falo isso por ser calvo. Esse é o conto que fala sobre o Papa Ancieto. E eu separei também um outro conto aqui, do Papis Circenses, João, que ele reúne 3 papas e arremata num microconto, que é o João VIII, Marinho e Adriano III, meu xará. João morreu envenenado por Marinho, que morreu envenenado por Adriano, que, para quebrar a monotonia, foi apunhalado enquanto dormia por não se sabe quem. Então, nós temos aí também uma forma bastante irônica, né, bastante sarcástica, de olhar para a religião, né, não nessa perspectiva como é que é? Numa perspectiva desabusada, né? Divertida, descompromissada de viés religioso. Outro autor que me marcou bastante é o Milor Fernandes. Então, mais recente, mais contemporâneo. Então, além do José Roberto Toreiro, o próprio Luiz Fernando Veríssimo, o Milor Fernandes, sem dúvida, é uma referência, inclusive uma referência para os desaforismos, porque ele tem um livro, o Milor Fernandes, que é de pensamentos, que é quase como um aforismo, mas são frases, falas, tal, né, que vai falar um pouco, vai demonstrar um pouco da visão de mundo do Milor Fernandes. E aí, esse realmente é um gênero e um autor que muito me influencia na escrita. Eu falei aqui de autores que me influenciam na escrita. Claro, Milor, Toreiro e Pessoa e Machado são os autores preferidos, né? Mas, enquanto leitor, né, só para fazer uma ressalva, não tem como não ser apaixonado por Clarice Lispector, por João Guimarães Rosa, né? Enfim, por Graciliano Ramos. Meu Deus, Graciliano Ramos, para mim, é o papa da língua. Enfim, mas acontece que, enquanto escritor, né, enquanto eu tenho algumas influências
outras, que não, como volto a dizer, que não representam uma cópia desses autores, mas sim uma influência no modo de ver e traduzir o mundo através da literatura. É isso. Ai, muito bom. Muito bom. O pessoal aqui disse que adorou também, que muitos comentários agradecendo, que aula, nos parabenizando por essa ação. Então, acho que foi uma aula, uma ótima aula, né, Adriano? Tu és um professor, né? Acho que o professor veio antes ainda, né, do escritor, provavelmente já estava junto ali, mas provavelmente também essa tua experiência com os teus alunos, com alunos de ensino médio, né? A gente pode ver aqui enfim, esse teu carisma, esse teu jeito tão gostoso mesmo, né, da gente ouvir e da gente ir aprendendo mesmo contigo. Então, eu queria te agradecer muito pela oportunidade, né, de estar aqui contigo e de aprender sempre mais e de ter essa parceria contigo tão bacana também, que me deixa tão contente. E aí que vai se estender aí também por essa semana com várias coisas. Queria agradecer também muito pelas pessoas que participaram aí, a gente vai deixar gravado, então quem não veio desde o começo pode assistir aí o começo, ou enfim, pode repassar para outras pessoas que possam se interessar também. Já deixei o convite, né, para a oficina de amanhã e sexta, então essa oficina vai ser feita pelo Zoom, então ela precisa de inscrição prévia. Amanhã eu vou estar passando por e-mail o link da inscrição, não, o link para a participação. Então ela começa às 19h30 e vai até às 21h. E vai ser uma oportunidade incrível também da gente ouvir mais um pouquinho o Adriano, ouvir um pouquinho também, né, casando um pouco essa conversa também com a mediação de leitura, e para a gente botar mesmo a mão na massa, né, que a ideia da oficina é botar a mão na massa e escrever aí microcontos. E bom, e aí ainda tem o sarau, ainda temos o sarau no sábado também. A gente quer muito que vocês também participem do sarau, tragam os seus microcontos preferidos, histórias curtas. E acho que é isso, então. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, Adriano. Você falou uma coisa importante. Amanhã, né? Amanhã a gente vai focar muito na produção. Na prática, eu preparei vários exercícios, então eu tentarei ser mais breve. Peço para que você por favor, Felícia, para que nós possamos dar conta dos desafios que eu tenho para vocês enquanto escritores de minicontos. Então, eu espero vocês amanhã. Isso, então tá, a gente vai exercitar isso que a gente botou aqui no título da live, né, Adriano? A arte da síntese. Exatamente. Então, gente, obrigada, uma boa noite. Até amanhã. Tchau.